tarde. A gente está aqui para apresentar um trabalho sobre otimizações, decisões estratégicas e táticas na entrega de gás. A gente é um grupo da faculdade UniBH e nosso grupo contém os integrantes Daniel, Felipe, Lucas e Luiz. O que a gente vai falar? A gente tem uma problemática sobre a empresa, que é a empresa do nosso colega Daniel, chama Adriano Gás. A gente é uma distribuidora de gás, né? Fica no bairro São Benedito, em Santa Luzia. E a gente tem uma média de venda aí de 22 botijões de gás por dia. E a gente trabalha com os gases Ultragás, Liquigás e Copagás. Qual que é a nossa problemática? A gente tem uma demora na entrega do gás e a gente tem uma tolerância para a gente atender nosso cliente de 15 minutos, não pode passar disso. E uma ampla concorrência. A nossa justificativa é o seguinte, que a gente tem que ter um planejamento para a gente conseguir cumprir a entrega no prazo que a gente estipula. E uma vez que, tipo assim, a gente está nesse mercado, um mercado muito exigente, porque hoje em dia a gente tem muita empresa de gás e é cada dia mais competitivo. E a gente precisa de um planejamento excepcional para a gente ficar à frente dos nossos concorrentes. Nosso objetivo com esse trabalho é minimizar o tempo da entrega e buscar o caminho mínimo, ou seja, na hora do motoqueiro sair, a gente precisa buscar sempre a menor rota, para não aumentar o tempo de entrega. E as restrições que a gente apresenta é que a nossa empresa só possui um motoboy e a gente só tem um motoboy, no caso uma moto, né? E a gente só consegue levar 3 botijões por moto. E a gente tem uma área de entrega limitada, né? Porque não tem como, né, entregar em todos os bairros da região. Nós usamos de literatura. A gente usou a pesquisa operacional, que auxiliou a gente na resolução de problemas e otimização dos processos através de alguns modelos matemáticos. E a gente desempenhou um planejamento estratégico bem competitivo. E também é importante citar que a empresa, né, como ela tem como objetivo minimizar o processo de entrega, e a pesquisa operacional ajuda a gente a identificar as melhores rotas e ajudar na redução de gastos, e proporcionam uma forte parceria com o foco no atendimento ao cliente, né, que é o nosso foco, no caso, que é diminuir o tempo. E para a empresa cumprir esse objetivo, né, sempre vai existir a dependência de pelo menos um fator estratégico interno e externo, que vai otimizar o resultado final. E falando um pouco da logística que a gente usou, é um conjunto de terminologias que para designar as áreas onde a gente desenvolve esse trabalho. Tipo assim, transporte, distribuição física, suprimentos de distribuição, administração e materiais de operações. Então, no desenvolvimento do trabalho, o que primeiramente foi feito? A gente fez um pedido à empresa. Como um componente do nosso grupo participa da empresa, e ele trabalhava na área de anotação dos pedidos e tal, a gente pediu para que ele colocasse todos os horários em que cada pedido foi feito, no período de 1 de outubro até 31 de outubro, fechando esse mês inteiro. Então, tudo que ele anotou no caderno, como vocês podem ver aí na figura 1, todos os pedidos feitos foram anotados com o endereço, qual o tipo de gás, o valor e o horário. E feito isso, a gente passou todos os valores para a planilha do Excel do mês inteiro de outubro. Então, todos esses valores têm essa planilha como representada do lado, para a gente poder depois fazer um plotamento dos dados e calcular a rota e a distância gasta, né? Então, esse foi o primeiro passo que a gente teve. Copiar os dados na planilha e para poder transcrever todo mês e depois fazer no Google Maps, que a gente usou, né, que foi a ferramenta que a gente utilizou, para a gente poder analisar e buscar simular outras maneiras de efetuar a entrega, para que a distância média e o tempo gasto por dia diminuísse. Os resultados e a discussão que a gente tirou através disso. Bom, para resolver o problema da entrega da maneira mais rápida, percorrendo o menor caminho, a gente primeiro analisou como é que era feito o processo atualmente. E a gente fez esse fluxograma aí para ter um melhor entendimento, né? Um fluxograma que é uma ferramenta essencial para você ter um entendimento de todo um processo. E primeiro, então, tem a obtenção de informações de cliente, né, que é o pedido, qual é o endereço, qual é o bairro, a forma de pagamento, etc. Aí a gente entrega o pedido ao motoqueiro, que na maioria das vezes ele não está lá na sede, né? Ele estava fazendo alguma outra entrega, então ele tem que voltar para pegar o pedido, o número de gás, que é no máximo 3. Aí logo isso, tem um pedido a caminho, que nesse meio caminho pode acontecer de ter algo inesperado, né? Uma batida ou coisa do tipo, a moto estragar, mas isso é algo bem mais raro. Então chega até a casa do cliente, chegando até a casa do cliente tem um período de instalação, e aí sim ele volta para a sede. Esse é o fluxograma atual, de como é feito. E continuando aqui, os dados atuais que a gente tem lá da empresa, foi tudo referente ao dia 1/10, né? E aí, como a gente pode ver, a distância calculada é sempre com base na ida e na volta.
a distância que ele saiu da sede para ir nesse endereço e desse endereço de volta para a sede, sempre levando apenas a quantidade necessária de botijões. No caso, ele pediu um, ele colocou um na moto, levou e voltou. Isso tudo ele gasta em média 5 minutos, porque é um lugar bem perto. Então, a gente foi fazendo isso para todos os endereços durante todo o mês. E a gente foi pegando esses valores. Ó. Nesse dia foi 1,1 km, nesse endereço foi 1,1 km gastando 5 minutos. Tal rua, 4,3 gastando 15 minutos. Sempre foi fazendo esse cálculo, lembrando que o motoqueiro sempre sai com a quantidade necessária de botijões. Isso que é importante frisar, porque é aí que vai estar o diferencial do nosso trabalho. E esses são os dados atuais. E a partir disso a gente buscou fazer uma simulação. E aí segue os dados que a gente tirou dessa simulação. E a gente buscou fazer um comparativo entre eles. Então o que a gente fez? Como uma das restrições é que a moto consegue comportar 3 botijões por vez, a gente supôs que ele sempre saísse com 3 botijões, independente do número de botijões que fosse necessário em tal endereço. Então vamos supor, na rua São José foi pedido um botijão. Então, a gente já falou para o motoboy, já saiu com 3 botijões, porque durante o percurso poderia surgir um outro chamado, que foi o caso aqui. Durante essa entrega, surgiu uma outra entrega na rua Atalaia. E durante a rua Atalaia, surgiu uma outra entrega na rua José Gomes Domingos. E nisso tudo, ele indo direto, não precisando voltar até a sede, ele gastou 7,7 km, o que antes ele gastava 8,7. O tempo que ele gastava antigamente foi 30 e fazendo essa rota mas linkando, né, todos os endereços, gastaram 20 minutos. Ou seja, em um tipo desse já dá para ver que dá uma diferença. Por mais que seja pouco, né, como a gente teve como base fazer isso em um mês todo, a diferença deu mensalmente. Terminando de analisar esse dia aqui, aí deu para ver que aqui deu 8,7, aqui deu 7,7. Um gastou 30 minutos, outro gastou 20. Nesses outros 3 endereços, aqui deu 12,6, aqui deu 11,1, aqui deu 35 e aqui deu 40. Então a gente vai estar sempre andando de 3 em 3. E o que a gente pode perceber é que no final, o total que é percorrido atualmente, nesse dia, por exemplo, foi arredondando 84 km, gasto 240 minutos. Na nossa simulação seria gasto 67,9, né, 70 km, gastando 190 minutos. Ou seja, um resultado que a gente tirou dessa comparação é que, após a simulação, a gente observou que a média diária, né, percorrida caiu em 20 km e reduziu cerca de 1 hora por dia no processo de entrega, isso em um dia. Assim, em um mês, que foi o nosso estudo de caso, tomando como média, a gente viu que, já que a empresa abre todos os dias, são 600 km a menos percorridos no mês e 30 horas reduzidas no processo de entrega. Isso que é um ganho fundamental para o processo, visto que isso é um diferencial, né? Porque a gente ganha em quilometragem percorrida, né? Percorrendo menos, a gente gasta menos com gasolina, gasta menos a moto, né? Porque isso é diferente, isso é muito importante para a manutenção até da moto, que é um outro custo que a empresa também teria. E também ganha em horas, né? Porque como reduzir o número de horas percorridas, você pode estar designando para fazer outras coisas e ir realizando a entrega de maneira mais rápida e eficiente. Então, a nossa conclusão do trabalho foi que os dados são satisfatórios, né? A gente demonstrou que houve uma redução significativa nos quilômetros e no tempo gasto. E sempre a gente respeitou as restrições que a empresa tinha. Para trabalhos futuros, a gente sugere que eles façam um levantamento maior de dados, né? Porque como a gente efetuou apenas de um mês, seria interessante fazer de um ano, ou então até começar a usar esse método aí. A gente também sugeriria à empresa que começasse a utilizar essa planilha para estar controlando os dados que eles têm. E também para reforçar as conclusões obtidas a partir do experimento, a gente sugere o levantamento de um volume maior de dados para poder rastrear o motoboy e assim poder direcionar ele ao caminho mínimo, né? Que é o que a gente já tenta, mas com rastreamento assim seria até mais fácil, vamos supor, para desviar de um trânsito ou jogar uma batida. Então, em suma, nosso trabalho é isso. A bibliografia de onde a gente tirou, né? Cada link a gente usou a gente usou alguns sites e principalmente as informações que foram disponibilizadas pela empresa, que foi de uso essencial para estar realizando o trabalho. E muito obrigado e uma boa tarde. É isso aí, muito obrigado.